De volta, cenário político. Agora, o último bloco, vamos correr aqui, tem muita informação. Pois é, rapaz. Tem uma audiência pública da saúde aí, Ivanildo. Estou achando que a gente vai deixar para a próxima terça-feira, depois do feriado, porque a gente tem tanta coisa para conversar ainda com a deputada Isolda Dantas. Então, vamos seguindo aqui, né, com o programa de hoje. Vamos lá. Então, a deputada, a gente vinha falando no bloco anterior, a senhora citou aí novo aeroporto para Mossoró. Essa questão do novo aeroporto de Mossoró não está muito divulgada, não. Existe já um projeto, uma imagem aí, o projeto tem uma maquete. Essa cara gosta de furo, né? Tem uma maquete, tem um local. O que é que falta agora para começar a licitação e construção desse novo aeroporto? Olha, Carol, eu vou confessar que eu falei um negócio aqui nos bastidores, a Carol já está jogando aqui, mas bom. Mas, de fato, né, chegou às minhas mãos essa semana um projeto, né, de um novo aeroporto, inclusive aeroporto de carga, né, e de passageiro, que eu fiquei bastante entusiasmada. É importante, Carol, que algo dessa envergadura seja discutido com outros setores de Mossoró, né? Com as entidades de classe, né, com os empresários, com o setor produtivo, para a gente, inclusive, ouvi-los sobre se esse realmente é o local, se é a forma. A maquete é muito bonita, né? Já está bastante avançado e em breve a gente pode dar mais detalhes para vocês, mas eu tive acesso essa semana e fiquei muito empolgada e acho que Mossoró precisa, sim, de um bom aeroporto, de um aeroporto confortável, bonito, adequado, né, para receber turistas do mundo inteiro. Um novo aeroporto em outro local. Em outro local. A perspectiva é que aconteça ali nas margens da 405, foi o que me passaram. Mas eu fiquei muito entusiasmada. Eu acho que é tão bonito quanto o Mossoró. Eu fiquei bem empolgada e vamos discutir aí com a sociedade, com o setor produtivo, para ouvir opiniões de mais pessoas. Como seria a realização, Ivanildo? Desculpa, como seria a realização, financiamento em relação a esse novo equipamento? O modelo que está sendo implementado, Carol, principalmente na perspectiva de infraestrutura, é PPP, né? Parceria público-privado. Porque o Estado tem pouquíssima capacidade, né, de investimento. Então, essa ideia da parceria público-privada para investimento, eu acho que é muito adequada. É o que tem acontecido em vários estados do Brasil. Mas o Rio Grande do Norte tem um aeroporto gigantesco, de potencial internacional, mas que está parado. E é longe da gente, né? E é longe. Imagina a gente receber... Eu fico pensando em Mossoró, cidade junina, eu fico pensando a Festa da Liberdade, que precisa ser resgatada em Mossoró. Está em diálogo com o professor Francisco Carlos. Próxima semana haverá uma reunião para o resgate da Festa da Liberdade. Nós vamos construir um grande santuário, que é o Santa Luzia, o único do Brasil. Para isso precisa ter... Imagina, alguém chegar em Natal e pegar um carro ainda para andar 3 horas de ônibus, sendo muito otimista, de carro. Então, nós precisamos ter um aeroporto aqui que tenha a capacidade de receber muitos passageiros, que receba de forma confortável. Nós temos que divulgar os fatos históricos de Mossoró. Então, tem sim como nós precisamos sim ter um aeroporto, uma infraestrutura básica para poder atrair, né, pessoas para visitar a nossa cidade. Deputada, em relação ao Santuário de Santa Luzia, aconteceu audiência pública, o deputado Benes Leocádio já divulgou que vai encaminhar aí 250 mil emendas para o projeto. Como é que os deputados podem se articular também para fazer acontecer esse projeto? Hoje eu tive reunião com o padre Flávio, inclusive com esse tema, né? Nós, inclusive, o nosso mandato, nós estamos não só sendo parte desse processo, mas, inclusive, dialogando com o governo do Estado para se envolver nisso. Nós, inclusive, hoje pedimos uma reunião com a Potigás, que é a empresa de gás do Rio Grande do Norte, para ver em que medida que a Potigás pode contribuir com isso. Estamos solicitando uma audiência com a Petrobras. A Petrobras tem que ser, sem dúvida nenhuma, a grande parceira desse projeto. O nosso mandato a gente já colocou à disposição do padre Flávio emendas, principalmente nessa parte inicial, que é a de construção de projeto. Não é fácil não é barato fazer projeto dessa envergadura, né? E até, inclusive, estudos, né? Precisamos estudar. É possível fazer na Serra Mossoró, né? Se não é na Serra Mossoró, pelas dificuldades que é do calcário, vai ser em outro lugar? Qual outro lugar, né? Então, esse momento preliminar de estudos, ele é muito importante e nós estamos, inclusive, disponibilizando recursos, seja 200, seja 300, seja 500, nosso mandato está à disposição para a gente contribuir nesse período inicial, que talvez seja o período mais difícil,
Quando tiver a maquete, é mais fácil chegar para a pessoa e pedir, né? Nesse momento inicial, é acreditar mesmo numa ideia, que é uma ideia que Mossoró precisa, não só pelo apelo popular, mas principalmente pelo aspecto do turismo religioso, se somando ao turismo cultural, que nós não podemos perder isso de vista em Mossoró. Mas o moçoroense, quando se escuta a palavra maquete, fica todo arrupiado. Eu Tem sei. que ter cuidado. Não só em relação a Santa Luzia, porque já foi maquete do Nogueirão. Já foi maquete do santuário, já foi maquete do Zondo, agora a gente está vivendo a maquete da educação. É muita maquete que não funciona, né? Tem uma questão que foi bastante polêmica nesta semana aqui em Mossoró, que foi o tema saúde. E um tomógrafo da prefeitura, que está encaixotado, segundo a prefeitura, por conta de uma obra lá do PAN. Mas tem também a necessidade de corrigir um problema, né? Um problema técnico lá no tomógrafo do Tarcísio Maia. Como é que a senhora viu essa polêmica aí, inclusive na Câmara, que foi de um lado e do outro as acusações, né? Governistas e oposicionistas? Eu às vezes fico pensando que a Câmara Municipal de Mossoró às vezes vira uma Assembleia Legislativa, né? Esquece os problemas de Mossoró, esquece o que aconteceu lá na passagem molada de Melancias, esquece o que aconteceu lá na entrada da Nova Mossoró, lá na entrada do Van Rosado, esquece um monte de coisa das obras que foram feitas e se desfizeram e correm para discutir o governo do Estado. Não é que o governo do Estado não tem problema não, sabe, Vanúvia? Eu não sou dessas que passa o pano, não. Acho que tem problema, sim. Tem problema nas estradas, tem problema no Tarcísio Maia. Eu visitei o Tarcísio Maia nessa polêmica lá do apagão. Os que aconteceram posterior foram programados. Existe já um processo sendo concluído, acho que já até concluiu, de licitação, que vai reformar o ponto-socorro, vai reformar o centro cirúrgico, vai reformar a nutrição, vai reformar a pediatria, criar o necrotério e a parte de lavanderia, né? São essas 6 áreas que serão reformadas no Tarcísio Maia, já em processo de licitação. O tema do tomógrafo, inclusive, eu acompanhei pela imprensa, acho que faltou sensibilidade do prefeito de dizer, se tem um tomógrafo há 8 meses, por que não colocou no outro lugar para funcionar? Tecnicamente, a gente sabe que isso é possível, né? O do Tarcísio Maia precisa de uma peça que já foi pedida, está esperando chegar. Ninguém deixou de fazer o exame, porque rapidamente foi feita uma parceria com a Liga de Combate ao Câncer, mas eu tendo a achar que se fosse uma gestão que tivesse o espírito republicano, né, e de parceria dos entes, poderia esse tomógrafo, 8 meses que está parado, poderia estar servindo ao povo de Mossoró. Se a senhora fosse prefeita, seria diferente. Se eu fosse prefeita de Mossoró, eu teria principalmente nessa crise que nós estamos vivendo, disso, o tomógrafo estaria à disposição com prazo de devolução, né? Mas que você imagina, uma obra que se arrasta há 8 meses, que é o do PAN, e um equipamento parado. Nós já tivemos equipamento parado também na UPA há muito tempo. Nós precisamos, inclusive, vamos olhar como está se dando os atendimentos da UPA. Porque me parece que os médicos estão... Ou é excesso, né, de atendimento, mas o que eu tenho escutado da população é que os médicos têm atendido, não passam o exame, a consulta dura 1 minuto. Imagino que seja, porque nós temos bons profissionais, imagino que sejam as condições das UPAs que não estão garantindo que a pessoa olhe pelo menos no olho do paciente. E uma outra coisa que eu acho que o Mossoró precisa discutir é a construção de um hospital municipal. Porque nós temos que entender, o hospital Tarcísio Maia, ele é de urgência e emergência. Quando uma pessoa vai para a UPA, que ele não pode voltar para casa, ele vai para onde? Ele vai para onde? Não pode ir para o Tarcísio Maia, porque lá é um hospital de trauma. Então, Mossoró é uma cidade que precisa ter um hospital municipal. Porque os pacientes que vão para a UPA precisam dar seguimento. A UPA é uma porta de entrada. E esse paciente precisa ser tratado, ele não pode ficar internado na UPA. Então, acho que são questões de saúde que a gente precisa... Porque a saúde, ela tem um fluxo, né? As UPAs, elas não podem pegar todo o paciente e jogar no Tarcísio Maia, e caminhar para o Tarcísio Maia. Esses pacientes têm um fluxo da UPA. Tem pacientes que precisam ir para um hospital para ficar internado, para tomar medicação, para se tratar, que não são pacientes de urgência e emergência. Então, eu acho que esse tema da saúde ele é muito mais complexo do que olhar apenas para o Tarcísio Maia. Nós temos que olhar para a saúde de Mossoró, para ver, inclusive,
que o hospital ele é um hospital regional, atende a mais de 60 municípios. Quero mandar um alô para o Franklin Robson, aqui o pessoal do Avante assistindo ao cenário político, Antônio Campelo, o grupo 60+, viu? Grupo de ciclistas aí, eu encontro com eles, sempre que eu estou correndo aqui por Mossoró, eles estão pedalando, o grupo de 60+. Pessoal, ó, Vonúvio, eu acho que tem mais saúde que você, viu? Com certeza. Mas é 60 de quanto idade? De idade. 60 de idade. São mais isso aí. Pedalando por Mossoró. Parabéns aí, gente. Mandar um alô para João também da UPA. A gente tem um monte de participação, já estou aqui tensa, porque tem muita gente. Francisco, quais são os projetos para o Rio Grande do Norte em relação aos novos postos de trabalho e empresas que se instalam, ficam com o terreno, vão embora, como algumas que vêm a Mossoró? Vamos combinar que o Francisco está falando da porcelanato. Olha, a porcelanato daria uma série, né? Nem um filme só, né? Daria uma série. Por isso, o cuidado que tem que se ter quando se fornece os incentivos fiscais, né? Mas eles são importantes, os incentivos fiscais, inclusive, para a manutenção de boas empresas. A governadora foi agora à China e voltou com excelente notícia de empresas para fazer conveniamento com o Estado, como também para a aquisição e venda de máquinas para a agricultura familiar, que isso é muito importante, né? A modernização da agricultura familiar, ela nos garante, inclusive, a produção de alimentos de qualidade em uma escala maior, que é fundamental para a gente se alimentar. Então, eu concordo que, às vezes, é preciso ter cuidado no fornecimento, né, dessas vantagens, seja de terreno, seja de impostos, de redução de impostos, porque, muitas vezes, a empresa não apresenta o que está proposto no projeto. Então, é muito importante a fiscalização por parte da Prefeitura, como também por parte do Governo do Estado. Rose disse que está preocupada porque o Abolição 4 precisa de uma escola. E o Zaniel Mesquita, ex-vereador, está aqui dizendo que em 27 anos de profissão na área da saúde nunca viu a situação caótica em que se encontra hoje. Segundo ele aqui, nós temos também aqui a participação da... É um apelo, peraí que eu estou chegando. É um apelo da Francisca, pede para a deputada Isolda falar por nós, está com 4 meses que falta medicação de alto custo na Regional de Saúde, não tem explicação. Temos também Isabel Montenegro aqui mandando mensagem, parabenizando Isolda em defesa da melhoria da saúde. Hoje visitou a Liga do Câncer, colocando mandato à disposição da entidade. Muita gente, Rinaldo do Nova Betânia. Sou do tempo que os filmes de faroeste eram moda, naquele tempo era somente diversão, hoje traz a cultura da violência e saúde. A Isolda diz que concorda com Isolda. Tem muita gente também concordando com Isolda em relação à questão, o posicionamento da segurança nas escolas, tanto Isolda quanto Vonúvio aqui. Mas eu quero abrir aqui o parênteses para a gente falar um pouquinho de 2024. Temos 3 minutos de programa, viu, Isolda? Deputada, a gente vê lá em Natal se mobilizando, a oposição se mobilizando, inclusive a própria Natália Bonavides já colocou seu nome ali, marcando um espaço. A gente vê em Apodi, inclusive o próprio PT também já se colocou como o nome dos vermelhos, o prefeito já tem nome, o deputado Neilton já tem nome. Aqui em Mossoró tem o prefeito Alisson Bezerra, candidato natural, mas a gente não vê a oposição se colocando, marcando esse espaço. O que é que está faltando, já que o nome da deputada é um nome muito cogitado? Olha, Carol, vamos de furo, né? O país de Mossoró funciona de um jeito único, né? Mossoró tem essa grandeza. E vocês que pensam que não tem movimentação, né? Mas... Como diz o subsolo se treme, né? De muita coisa acontecendo. É natural, assim, que as pessoas me perguntam, vai ser candidata, vai ser candidata. É natural isso e eu acho, assim, eu respeito, mas isso é um processo, como eu disse, a nossa dedicação nesses próximos meses e anos são esses projetos que a gente vai se mobilizar. Há diálogo, sim, da oposição. Acho que a oposição aqui em Mossoró é uma oposição, inclusive, muito qualificada e muito respeitosa, porque eu não acho que a oposição tem que desejar o quanto pior, melhor, né? Eu acho que a oposição, inclusive, tem o cuidado de não se vestir em personagem, botar um chapéu na cabeça e sair dizendo, usando a mídia para dizer qualquer coisa e as coisas não acontecerem na cidade.
Mas eu sou muito tranquila nesse debate 2024, né? Eu acho que Mossoró tem acompanhado, inclusive, a falta de humildade, né? O anúncio que a prefeitura faz e que as coisas não acontecem na prática, né? Um exagero de propaganda, né? Um personagem o tempo todo. Como eu costumo muito dizer, o prefeito é um bom secretário de comunicação, né? Usa a mídia o tempo todo, é como se fosse quase um Big Brother, né, das coisas da prefeitura, e o Big Brother e a vida cotidiana das pessoas continua sem ser alterada, na saúde, né, nas escolas, nas obras que foram feitas. Por exemplo, eu nunca tinha visto um prefeito de Mossoró judicializar uma greve. Eu acho que foi a primeira vez desde o tempo que eu moro em Mossoró. A falta de diálogo, a falta de humildade, a falta de respeito com a educação, né? Cadê se faz educação com ação? Cadê a eleição direta das escolas, né? Então, eu acho que 2024 vai chegar o seu tempo. A oposição, acho que cumpre um papel muito importante na Câmara Municipal. A senhora quer ser cabeça de chapa majoritária? Isso é um processo que a gente está discutindo. Eu não sou oposição por oposição, nem desejo o pior melhor para Mossoró. Muito pelo contrário. Mas vai chegar o tempo e a gente vai conversando. Vai conversando com quem? Com quem faz oposição ao prefeito, com quem não concorda com esse excesso de mídia que o prefeito faz e com a administração de Mossoró. Essa maquiagem tem que acabar um dia, né? O PT vai ter candidato, então. Nós fazemos parte de uma federação, do PV e do PCdoB. Nós não somos mais sozinhos. A gente sempre está andando agora muito bem acompanhado. Tá certo. Deputada Isolda Dantas, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigada, gente. Bom feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Um forte abraço e a gente sai seguindo na luta com vocês. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, bom final de semana. Até terça ao vivo. Muito obrigada pela audiência. Bom final de semana, bom feriado. Segunda-feira você revê um dos nossos ótimos programas e terça-feira a gente se encontra ao vivo. Aproveite e até lá.